Você sente, mesmo que não saiba explicar, mesmo que não consiga apontar o momento exato. Algo em você mudou. Não foi um choque repentino. Não foi um colapso visível. Não foi algo que os outros perceberam. Foi interno, silencioso e definitivo. Não houve aviso. Não houve permissão. Apenas aconteceu. Você não é mais a mesma pessoa. E, no fundo, sem precisar de palavras, você sabe que não pode continuar sendo quem sempre foi. Existe um desconforto constante, uma inquietação que não vai embora, uma sensação de que algo antigo já não encaixa mais. Talvez você tente se distrair, ocupando a mente, para não ouvir esse chamado. Talvez tente voltar, reviver hábitos, pensamentos e versões que antes funcionavam, mas agora parecem vazias. Talvez finja que nada está acontecendo, seguindo a rotina como se a mudança não estivesse se formando por dentro, mas a verdade permanece. Ela não grita, não se impõe com violência, ela apenas permanece. Os estoicos chamavam isso de resistência ao destino, o momento em que a vida exige transformação, e o indivíduo tenta permanecer o mesmo, e toda resistência cobra um preço. Cobra energia, cobra paz, cobra clareza, cobra identidade. Quanto mais você resiste, mais pesado tudo se torna. Este vídeo não é um consolo para aliviar esse peso. Não é uma promessa de conforto. Não é motivação vazia para te manter onde está. Um chamado firme, sombrio, inegociável, um chamado brutal à transformação real. O apego à identidade antiga, o maior apego do ser humano, não é às pessoas, não é às posses, não é às conquistas que acumulou ao longo da vida. O apego mais profundo, mais silencioso e mais perigoso é a própria identidade. Você não sofre apenas quando perde alguém. Você sofre quando perde quem acreditava ser. Marco Aurélio escreveu que tudo que existe está em constante transformação. Nada permanece igual. Nada foi feito para durar da mesma forma. Ainda assim, você resiste. Você se agarra a uma versão antiga de si mesmo, como se ela ainda fosse capaz de sustentar o peso da vida que chegou, mas ela não é. Essa versão funcionou em outro tempo, em outro contexto, com outras exigências. Agora ela falha, e cada tentativa de mantê-la viva gera cansaço, frustração e um vazio difícil de explicar. Você tenta voltar ao passado, voltar a pensar como antes, agir como antes, sentir como antes, mas o passado não é um lugar, não é um refúgio, não é um território onde se possa habitar novamente. O passado é apenas uma lembrança, e toda lembrança é incompleta, distorcida e idealizada. Insistir em voltar é negar a realidade do presente, e negar a realidade é atrasar a própria evolução. Você não está quebrado, não está falhando, não está perdendo o controle. Você está sendo convocado. Convocado a abandonar o que já não serve. Convocado a soltar o que não suporta mais. O peso da sua própria consciência. A vida não remove versões antigas por crueldade. Ela remove por necessidade. Ela não destrói por prazer. Ela transforma por sobrevivência. Quem tenta voltar, estagna. Quem insiste em permanecer o mesmo sofre. Mas quem aceita a perda? Quem aceita o luto da própria identidade? E quem atravessa o desconforto da mudança, evolui. E ao evoluir, descobre algo que poucos aceitam. Perder quem você foi é o preço inevitável de se tornar quem você precisa ser. A morte que precede o crescimento. Nenhuma transformação verdadeira acontece sem uma morte simbólica. Nada novo nasce enquanto o velho insiste em ocupar espaço. Aquilo que você era. Suas crenças, seus hábitos, suas reações. Sua forma de se ver e de se defender do mundo precisa cair. Não por fracasso, não por punição, mas por limite. Chega um ponto em que uma versão antiga simplesmente não suporta mais o peso da vida que se impôs. Você chama esse momento de crise. Os estoicos chamavam de rito de passagem. O instante em que o destino coloca o indivíduo diante de uma escolha silenciosa, resistir e adoecer, ou atravessar e se transformar. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que ferem, mas o julgamento que fazemos deles. O que te fere agora não é o que aconteceu, é o significado que você está tentando evitar. A dor que você sente não é castigo, não é sinal de fraqueza, não é o fim, é ferramenta. Ela está sendo usada para quebrar estruturas internas que já estavam frágeis demais para continuar existindo. A dor arranca hábitos mentais fracos, aqueles padrões automáticos que te faziam reagir sem pensar. Ela expõe dependências emocionais, laços invisíveis que te mantinham preso à validação externa. Ela desmonta a necessidade constante de aprovação, esse impulso silencioso de ser aceito, reconhecido e confirmado pelos outros. Nada disso cai sem resistência, e quanto maior a resistência, mais intensa a dor parece. Mas a dor não veio para te destruir. Ela veio para remover o que já não aguenta mais existir em você. Veio para limpar o terreno interno, onde algo mais firme, mais consciente e mais forte pode ser construído. Toda morte simbólica dói porque ela encerra uma identidade. Mas toda identidade encerrada abre espaço para uma força, que antes não podia nascer. A dor passa, a transformação permanece, e quem atravessa esse processo não volta o mesmo, volta mais sólido, mais lúcido, mais inteiro. O enfraquecimento invisível. Você não perde a paz de uma vez. Ela não desaparece em um único erro.
nem em um grande colapso visível. Você perde a paz aos poucos, de forma silenciosa, quase imperceptível. Ela escorre. Escorre quando você reage a tudo o que acontece, sem escolher, sem filtrar, sem observar. Escorre quando você sente a necessidade constante de ser aceito, quando ajusta sua postura, suas palavras e até seus valores para não desagradar. Escorre quando você revive o passado, repetindo diálogos que já terminaram e aos que não podem mais ser corrigidos, situações que só existem na memória. Escorre quando você teme o futuro, antecipando dores que talvez nunca aconteçam, gastando energia emocional em cenários que ainda não existem. Sêneca alertava: quem sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. A mente indisciplinada não vive no presente. Ela vive espalhada, presa ao que já foi, e ansiosa pelo que ainda não chegou, e uma mente espalhada, um território ocupado pelo caos. O caos não precisa de grandes tragédias. Ele se instala nos pequenos excessos. Excesso de reação, excesso de expectativa, excesso de apego, excesso de medo. O estoicismo não pede que você se torne frio, insensível ou desconectado da vida. Ele exige algo mais difícil, que você se torne soberano de si. Ser soberano de si é escolher a própria resposta, em vez de reagir por impulso. É observar a emoção, sem se tornar prisioneiro dela. É sentir, mas não se ajoelhar diante do sentimento. Quem não governa propriamente vive como servo das circunstâncias, arrastado pelos acontecimentos, controlado pelas opiniões alheias, abalado por tudo que não depende dele. Mas quem aprende a governar o próprio mundo interno, descobre uma força silenciosa, uma força que não grita, não se exibe, não precisa provar nada. Ela apenas permanece. Ao permanecer, o caos perde espaço. Controle interno absoluto. O estoicismo ensina uma ruptura clara, simples, inegociável. Existe uma linha que separa aquilo que está sob o seu controle daquilo que jamais estará. O homem comum ignora essa linha. O estoico constrói a própria vida sobre ela. Você não controla o mundo. Os acontecimentos não pedem permissão. As pessoas não agem conforme a sua vontade. O destino não se adapta aos seus desejos, mas você controla a sua resposta. E essa diferença muda tudo. Você não controla os outros, não controla o que dizem, não controla o que pensam, não controla o que fazem. Quando você não está presente, mas controla sua postura, controla o modo como se mantém firme, controla o quanto permite que o externo invada o seu interior. Você não controla o passado, ele já aconteceu. Ele não volta, ele não se corrige, mas você controla o significado que dá a ele. O passado pode ser uma prisão, ou pode ser um mestre. A escolha é interna. Força emocional não é ausência de sentimento, não é frieza, não é repressão, não é indiferença artificial. Força emocional é disciplina sobre o que você sente. Permitir que a emoção surja sem permitir que ela governe. Reconhecer a dor sem entregar ela ao comando. Sentir medo sem se tornar refém dele. Quando você desenvolve autocontrole, o caos perde acesso à sua mente. Os acontecimentos continuam acontecendo. As pessoas continuam falhando. O mundo continua instável. Mas o caos já não encontra portas abertas dentro de você. Quando você cultiva a clareza, a ansiedade perde espaço. A mente deixa de correr em todas as direções. Ao mesmo tempo, o excesso de pensamento se dissolve, o ruído diminui. As decisões se tornam mais simples. E quando você aceita a impermanência, o medo perde poder. Nada é eterno. Nem a dor, nem a perda, nem o próprio medo. Aceitar isso não enfraquece, liberta. O controle interno absoluto não te transforma em alguém insensível, te transforma em alguém inalcançável pelo caos, autodomínio ou colapso. A realidade é simples. Ela não se adapta às suas desculpas. Não negocia com seus impulsos. Não espera você se sentir pronto. Existe uma escolha silenciosa que se repete todos os dias. Ou você domina seus impulsos, ou eles dominam você. Impulsos não controlados não parecem perigosos no início. Eles surgem como reações rápidas, palavras ditas sem reflexão, decisões tomadas para aliviar o desconforto imediato. Mas com o tempo, cada impulso atendido se transforma em hábito, e todo hábito não governado se transforma em prisão. Ou você escolhe sua resposta, ou o mundo escolhe por você. Quando você não decide, as circunstâncias decidem. Quando você não se posiciona, o caos ocupa o espaço. O homem estoico entende isso cedo. Por isso ele não grita. Gritos são sinais de perda de controle. Ele não implora. Quem implora entrega o próprio poder. Ele não se explica em excesso. Quem se explica demais ainda busca aprovação. O homem estoico observa. Ele observa o ambiente, observa as pessoas, observa principalmente as próprias reações internas. Depois, ele decide, não no calor da emoção, não sob pressão externa, mas com clareza. Então, ele age, sem hesitação, sem teatralidade, sem necessidade de reconhecimento. E, acima de tudo, ele aceita as consequências, sem vitimismo.
sem fuga, sem acusar o mundo, porque quem governa a própria mente assume responsabilidade total pela própria postura. Autodomínio não é rigidez, é soberania. E onde existe soberania interna, o colapso não encontra espaço. Solidão, silêncio e força transformação é solitária. Não porque o mundo te abandona, mas porque poucos suportam caminhar onde você precisa caminhar agora. O processo de mudança real afasta ruídos, quebra vínculos frágeis, expõe quem permanece apenas por conveniência. Você vai perder pessoas, não por conflito, mas por incompatibilidade. Vai perder versões antigas de si mesmo, aquelas que ainda buscavam aceitação, que precisavam ser vistas, que temiam o julgamento alheio. Vai perder conforto, o conforto de reagir como antes, o conforto de pensar como a maioria, o conforto de se esconder em velhos hábitos. E tudo isso dói. Mas, em troca, você ganha algo raro, algo que não pode ser comprado, ensinado superficialmente ou herdado. Controle interno absoluto. Quando você não depende mais da aprovação, ninguém te controla. A opinião dos outros deixa de ser uma corrente invisível. Você age conforme princípios, não conforme aplausos. Quando você não teme a perda, nada te ameaça. A possibilidade de perder deixa de ser uma arma contra você. O medo perde poder, porque já não encontra apego. E quando você aceita o fim, quando compreende que tudo é transitório, que relações, fases e identidades nascem e morrem, você se torna perigoso para o caos, porque o caos se alimenta do medo de perder, do apego excessivo, da necessidade de controle externo, e você já não oferece nada disso. Na solidão, você encontra clareza. No silêncio, você encontra direção, e dessa combinação nasce a força, uma força silenciosa, estável, difícil de abalar. Este caminho não é para todos. Este caminho não é para todos. E isso precisa ser dito com clareza, sem suavizar, sem promessas falsas. Este vídeo não é para quem busca conforto. Conforto é permanência, é repetição, anestesia. Este vídeo é para quem quer crescer. Crescer dói. Crescer exige confronto. Crescer exige abandonar versões antigas, que ainda imploram por segurança. Não é para quem quer voltar. Voltar é ilusório. O que foi, já cumpriu seu papel. Este caminho é para quem aceita atravessar. Atravessar o desconforto. Atravessar a dúvida. Atravessar o silêncio interno sem fugir. Sem se distrair, sem terceirizar a responsabilidade. O estoicismo não promete felicidade constante. Ele não oferece euforia. Não vende alívio imediato. Não constrói ilusões. O estoicismo promete algo mais raro e mais difícil de sustentar. Liberdade interna. Liberdade de não ser refém das circunstâncias. Liberdade de não depender da aprovação alheia. Liberdade de não ser arrastado pelo medo, pela ansiedade ou pelo passado. Mas liberdade tem custo. E o custo é renúncia. Renúncia do passado, das narrativas que você repete para justificar quem já não é. Renúncia da aprovação, do desejo constante de ser validado, reconhecido, aceito a qualquer preço. Renúncia da versão fraca de si mesmo, aquela que evita o desconforto, que adia decisões, que prefere a familiaridade à verdade. Poucos aceitam pagar esse preço, por isso poucos avançam. Este caminho não é para todos, mas se você chegou até aqui, talvez ele seja para você. Declaração estoica sombria. Ouça com atenção. Não apresse esse momento. Não distraia a mente. Permaneça aqui. Você não está perdido, mesmo que tudo pareça incerto, mesmo que o caminho não esteja claro, mesmo que antigas referências tenham caído. Você não está perdido, está sendo moldado. O que se quebra agora não é quem você é, quem você precisava deixar de ser. A versão antiga precisava morrer, não por crueldade, não por falha, não por punição, mas por evolução. Nada cresce intacto, nada se fortalece sem pressão, nada se torna sólido sem atravessar a própria ruína. A dor que você sentiu não foi um erro de percurso, foi a forja. Cada desconforto, cada perda, cada silêncio prolongado serviu para retirar excessos, fraquezas e dependências. O silêncio que te cercou não foi abandono, foi espaço. Silêncio não é vazio. Silêncio é poder. É nele que a mente se organiza. Nele que o caráter se consolida. É nele que você aprende a sustentar a si mesmo sem aplausos, sem validação, sem fuga. E quando o mundo tentar te quebrar outra vez, porque ele encontrará alguém diferente. Alguém que já atravessou o próprio colapso. Alguém que já encarou o fim sem recuar. Alguém que já sobreviveu à própria morte simbólica. Você não voltou ao que era, você atravessou. Atravessou o medo, atravessou a perda, atravessou o desconforto sem se abandonar. E agora você não é invulnerável, mas é inabalável. Porque nada que venha de fora é mais forte do que aquilo que você construiu por dentro.